Bom dia, galera. Bom dia, ó. Offloading check-in, tomando aquele cafezinho. Vou até dar um golinho aqui, gente. Esse café é muito bom. Eu falei que ia trazer, né? Esqueci. Amanhã eu trago no check-in. Eu vou colocar aqui o título dessa live, que já é a nossa live tradicional das 7h25 da manhã. É o Offloading check-in, para quem entrar fica sabendo do que eu tô falando. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tempo na nossa vida. Eu vou colocar o live assim, o título da live assim, o tempo na vida. O tempo na vida. Pronto. Tempo na vida, tempo de vida, tá? Deixa eu fixar esse comentário e aí quem entrar aí depois, oi Sandra, tudo bem? Vai entender do que eu tô falando, porque cada dia a gente vem falar de um assunto, né? Que é muito assunto, gente. Eu tava até dando uma revisadinha no meus... Como eu tô fazendo essa semana dedicada a um resgate de coisas, né? Ontem eu falei bastante do marcas de combate. De vez em quando eu tô dando uma revisadinha ali no meu portfólio pra ver o que não rolou, o que rolou. Portfólio eu vou explicar pra vocês o que é, tá? Bom dia para todos. Então vamos começar falando um pouquinho sobre o seguinte. Por que me veio essa ideia de falar sobre isso hoje, né? Ontem teve a abertura de um círculo novo. O Círculo de Mulheres do Projeto Offloading, ele acaba sendo... A gente mexe, remexe com a Inquisição, igual diz a música, mexe, remexe com a Inquisição, né? Mexe, remexe em coisas que são da minha... Algumas preocupações, vou falar assim, preocupações que eu tenho no meu momento atual, algumas coisas que ficaram marcadas na minha vida que eu ainda tenho, que eu ainda tô carregando, alguma tentativa de organizar ou oportunizar o futuro, e a gente sempre acaba caindo nesse tema aqui, o tempo na vida. Então ontem lá no círculo eu trabalhei uma música com as moças que entraram, eu tô muito feliz, tinha bastante moças lá, um monte de flores, um círculo bem florido, como diz a minha amiga Carla. A gente trabalhou uma música com elas, que é uma música que praticamente todas, que quando a gente trabalha as músicas dentro do círculo, a gente olha para a visão arquetípica, né? O que a música me trouxe de emoção, de sensação, de lembranças, de insights, e que partes daquela letra ficaram mais gravadas para mim, o que aquilo significa para mim e que relação isso tem com a minha vida atual. E aí, todas falaram sobre a criança interior. Então, a música remete um pouco ao momento da infância, né? Fala da relação de uma criança com um adulto e o quanto a gente... E aí todas elas foram falando, né? Cada uma com seu próprio trecho lá, mas todas elas foram falando o quanto a gente para de ser criança. E aí a gente vem assim, tá, mas é necessário, importante e bom, né? Parar de ser criança. Mas tem várias características que se a gente pensar no arquétipo da criança, tem várias características do arquétipo da criança que são muito boas e que a gente perde, não porque a gente ficou adulto, mas sim porque a gente ficou protegido como adulto. Sim, porque as nossas experiências nos fizeram a vestir uma armadura ou adotar uma postura defensiva mediante as coisas. Então, que características seriam essas, por exemplo? A primeira, a inocência ao olhar para uma coisa nova, para olhar para qualquer coisa, na verdade, mas quando é novidade, tem mais esse olhar, porque, né, a inocência do não conhecimento, de não ter passado por aquilo antes. Então, essa inocência, esse olhar sem eu estar com todo o discurso ensaiado, sem eu estar com o script pronto na minha cabeça, isso foi uma das coisas que a gente percebeu ali, que se perde à medida que a gente vai crescendo, passando experiências, e que muitas das vezes, por conta desses scripts que já estão gravados aqui,
a gente se engana ou a gente não consegue ver beleza em alguma coisa, porque, né, a gente não sabe, como adultas, identificar onde tem malícia e onde não tem malícia. Então a gente algumas pessoas partem da premissa, tudo tem malícia, então é melhor eu me proteger, ou outras partem do nada tem malícia e aí ficam vulneráveis demais. Então, esse olhar da inocência foi uma das características que apareceu lá, né, da criança. Uma outra característica foi do maravilhamento. Eu vou ter que pesquisar essa palavra, gente, porque eu não tenho certeza se existe. Maravilhamento mediante as coisas, que é a empolgação, sabe? Tipo, o entusiasmo. Nossa, eu vou fazer tal coisa. E aí a criança fica, sei lá, a criança fica esperando uma semana. Ela sabe que vai visitar os avós no final de semana e ela gosta. Ela fica uma semana empolgada já, né? Tipo, com todo um preparativo, como diz, eu acho que é no Pequeno Príncipe, né? Se você chega às 3, ou se você vai chegar às 4, desde as 3 eu já estou feliz. A criança vive muito assim e a gente também perdeu muito isso, né? Esse maravilhamento, essa empolgação, esse entusiasmo, essa energia, que na verdade no adulto isso se manifesta como libido, né? Para olhar para a nossa vida. E eu tava pensando ontem à noite, depois de tudo que a gente conversou lá no círculo, sobre o porquê, né? O porquê aonde que vira isso? Como é que muda isso da criança pro adulto? Porque aí lá a gente falou de várias opções de resgate disso, tá? Deixa eu tomar um golinho aqui, gente. Por que isso acontece, né? É claro que as nossas experiências e a nossa necessidade de fazer parte de uma sociedade, nós já nascemos dentro de uma sociedade, de uma cultura, vai moldando, né, a maneira como a gente pode até, talvez, se expressar. Mas aqui, ó, né, eu lembro muito quando eu era criança, eu moldei muito como eu me expressava, mas aqui continuava passando tudo. Continuava tendo os mesmos pensamentos. Não é porque me disseram que eu não podia ter falado tal coisa ou feito tal coisa que eu parei de pensar aquilo, de sentir aquilo. Eu parei de falar aquilo, às vezes de fazer aquilo, mas de pensar e sentir continuava. E aí, né, bem sufocadinho aqui, cada vez mais. Então esse eu acho que é um dos motivos, sabe? A gente precisar se adaptar nesse sentido. E claro, a gente sabe que para viver numa sociedade nós teremos sim limitações, nós teremos que ceder, né? Nós teremos que ceder muitas coisas para ter uma outra. Essa troca, né? E encontrar então esse ponto de equilíbrio como adultas, aonde que eu posso ceder, o que eu posso ceder para que, né, essa outra coisa exista na minha vida, é um grande aprendizado, eu acho. Esse ponto de equilíbrio aí é um conhecimento pro restante da vida. Por quê? Aí nós vamos cair no que eu quero falar hoje, né? Sobre o tempo. Por quê? Porque para tudo que a gente for fazer, para tudo que a gente for querer fazer ou tiver que fazer, né? Para tudo que a gente quiser viver, vai ter um recurso básico, principal, único, comum para tudo. Só um. Claro, além de você, né? Se a gente puder, a gente poderia colocar você nessa equação, mas muitas vezes a gente consegue até delegar alguma coisa, certo? Então, não necessariamente a gente pode estar ali num comando, num pensamento, numa liderança, mas não necessariamente fazendo. Agora, para aquilo que eu quiser fazer, para aquilo que eu quiser viver, eu vou precisar usar um recurso comum a tudo isso, que é o tempo. Por que eu tô trazendo isso, então? Porque lá no Círculo das Mulheres ontem, foi falado muito sobre a gente ter abandonado algumas características das nossas crianças, das crianças que nós fomos, né? E aí eu fui pensando ontem à noite, eu fiquei lembrando de todas essas mulheres que eu já converso ou conversei, e também de mim mesma, de como eu era antes de fazer todo esse processo de transformação que ainda está em progresso, deixando bem claro, esse processo não acabou,
tá? Para mim é um processo que vai daqui até o final da minha vida. A principal resposta que as pessoas normalmente comentam é: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para cuidar da minha criança. Eu não tenho tempo para fazer aquelas coisas que eu gostava de fazer quando eu era criança e que eu tive que ir abandonando ao longo da vida. Eu não tenho tempo. O tempo como grande vilão dessa história toda. Certamente eu tenho que fazer coisas diferentes daquelas que eu fazia quando eu era criança. E alguém cuidava da minha vida, né? Da parte administrativa da minha vida, da organização da minha vida, de alguma maneira, né? Então tinha ali o meu sustento, eu não precisava me preocupar se tinha energia elétrica, porque essa conta estava paga já, nem passava na minha cabeça. Eu tinha muito mais espaço, tá? Aí por isso que eu acho que não é tempo, é espaço. Eu tinha mais espaço mental para fazer coisas que viessem na minha ideia, né? Para deixar essa criatividade, essa espontaneidade, esse maravilhamento e até mesmo essa postura inocente mediante as suas aventuras. Eu tinha muito espaço para isso quando criança. Algumas crianças não têm essa oportunidade. Algumas crianças, esses dias eu estava dirigindo e eu fui na sinaleira, né? Parei na sinaleira e lá veio uma menininha, gente. Ai, meu Deus, que dor no coração. Essas meninas vendendo uma cestinha, assim, de palha, coloridinha, que elas fazem. É claro, a mãe estava ali perto, mas tinha umas 3, 4 crianças com 6 anos, 8 anos, não sei mais ou menos que idade, mas que dor no coração. Eu até parei e conversei um pouquinho com essa menina, que foi a que veio falar comigo aqui. Então, muitas crianças não tiveram essa oportunidade, algumas de nós tivemos essa oportunidade de ter esse espaço na vida, né? Ou pelo menos durante um período. E aí agora eu olho para minha vida no momento e falo: eu não tenho tempo. Quando na verdade, o que eu quero dizer é: eu não tenho espaço. Para mim, a tradução é: eu não tenho espaço para isso na minha vida. Por quê? Porque os meus espaços estão todos ocupados. Não é que seja uma inverdade essa frase. Eu não tenho tempo. O tempo não é algo que a gente possui. O ter tempo, esse verbo ter com essa palavra tempo para mim não casa, porque não é algo que eu tenho e que tá ali guardado no guarda-roupa e que daí eu uso, ou no armário da cozinha e aí eu uso. Porque eu tenho. O tempo é uma torneira aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias ou 31 ou 28 dias no mês, 365 dias no ano, 365,6 horas no ano, né? Então ele é essa torneira, essa grande torneira aberta que eu não tenho. Quando é que eu tenho tempo? Quando eu pego essa torneira que tá escorrendo água ali e eu coloco ali debaixo um copo e tomo aquela água, por exemplo. Aí eu tenho aquele tempo. Ou seja, quando eu faço uso daquilo ali. Quando eu pego aquela água e resolvo tomar um banho. Tô fazendo um uso daquele recurso. Quando eu pego aquela água e resolvo lavar roupa, limpar minha casa, enfim, o que eu decidi fazer ou cozinhar com aquela água, que é esse recurso que fica escorrendo o tempo todo. O tempo escorre o tempo todo. Vou gravar essas frases depois, gente. E aí, então não tenho tempo. Tempo não é uma questão de ter. Tempo é uma questão de usar. E aí é que vem a grande questão. Qual é o espaço que eu tenho? Aí sim, espaço sim. Que é isto que eu tenho. Eu acho que eu vou até pegar aqui Aqui, ó. A Isadora tem um calendário, ó. Espaços. Deixa eu tirar isso aqui porque eu não sei se ela se pode ficar botando na internet. Depois eu vou levar um esporro, galera. Espaços para serem usados para que eu possa viver. E aí o grande... Acho que
A grande falta que faz em nós de olhar para esses espaços aqui é de olhar para isso aqui, quando a gente olha assim, eu vou programar a minha agenda, meus dias, é a gente olhar não por inteiro, a gente olha por partes das nossas necessidades e dos nossos desejos, ao invés de olhar para todos, para o conjunto de necessidades. Então o que acontece? A gente vai aqui, né? A gente agenda tudo que é de trabalho, a gente agenda os compromissos, as contas para pagar. Algumas pessoas já começaram a fazer uso de agenda, já usam agenda para conversar com pessoas que estão de aniversário, mandar uma mensagem. Mas é isso, né? E a gente não põe aqui, eu não olho para isso aqui da seguinte maneira. Qual é o meu propósito? O que eu tô fazendo aqui? Como é que eu quero viver os meus dias? Porque a gente não se dá conta durante um dia comum, qualquer, normal como hoje, a gente não se dá conta que essa torneira vai fechar. Essa torneira de água escorrendo, ela vai fechar. E sabe quem tá no comando de abrir ou fechar essa torneira? Eu não sou. Não sou eu que vou determinar quando a minha torneira de tempo vai terminar, vai fechar. Então, eu preciso olhar para isso aqui, para esses espaços, né, que eu vou usar, olhando para a minha vida como um todo, porque ela pode acabar daqui a pouco. Agora, daqui uma hora, daqui um ano, daqui 100 anos, eu não sei. Eu sei mais ou menos algumas estimativas pelas pesquisas passadas. Mas sempre pode ter uma exceção, né? Então é uma questão de probabilidade as nossas expectativas de vida. E ainda vai variar de hereditariedade, vai variar do estilo de vida que eu tenho, que eu levo, para me ajudar a chegar perto da probabilidade ou não. E ainda assim, pode haver uma interrupção antes. Então, é muito sério isso, né? Eu preciso colocar aqui, olhar para isso aqui, olhando para todas as minhas necessidades, não só para meus compromissos de trabalho ou de estudo ou qualquer outro compromisso que seja esse que vem do motivo de eu precisar viver em sociedade. Tem que estar aqui todas as minhas necessidades, porque é o mesmo recurso, é a mesma torneira de água escorrendo. Então eu preciso olhar para as minhas necessidades da onde? Da minha criança, que eu comecei falando hoje na live. A minha criança que teve que, né, ir por conta de estar sendo orientada, por conta de ser dependente de uma estrutura que a sustentava até que ela pudesse andar com as próprias pernas, ela precisou abafar um pensamento, abafar um sentimento, abafar um desejo, esconder uma necessidade, fechar alguma coisinha ali, mas isso continua aqui dentro de nós. A gente não expressa, parou de expressar porque precisou lá naquela época, mas isso aqui ainda tá aqui. Então, a gente abafou só, a gente não deletou. Então, essas necessidades, tem que estar aqui. Essa necessidade de cuidar e fazer as coisas que me tragam esse maravilhamento, essa empolgação, esse entusiasmo. E aí isso se traduz para as pessoas de maneiras diferentemente. Algumas pessoas olham para o seu lazer e conseguem esse contato com esse maravilhamento, com essa inocência, né? Com essa coisa de empolgação. O lazer delas pode ser jogar futebol. O lazer delas pode ser jogar baralho. O lazer delas pode ser desenhar, pode ser cantar, dançar. Ontem saíram vários exemplos: dançar, cantar, pintar, escrever, trabalhos manuais, cozinhar, brincar com crianças, estar perto de crianças para que a gente possa de novo captar pelo olhar delas, pela perspectiva delas, né? Do olhar ao mundo, a gente também se lembrar que a gente teve esse olhar. Que mais que foi falado lá, gente? Foi falado tanta coisa. Mas enfim,
é uma singularidade, né? É uma particularidade da minha criança. E isso é a beleza, né? A beleza de ter tantas flores de tantos tipos e tantas cores no mundo, assim como ter tantos tipos diferentes de pessoas ou, enfim, cada indivíduo ser um. Porque isso tudo são várias oportunidades de maravilhamento para o outro. Então, eu sou do tipo de cantar. Com o meu canto, talvez eu traga maravilhamento para uma outra pessoa. Entende como a minha criança daí se conecta com a criança de outra pessoa? Não necessariamente essa outra pessoa vai cantar também, mas pelo canto ela se maravilha e vai atrás do maravilhamento dela. Então acaba sendo, né, uma grande brincadeira no parquinho. E a gente, né, poderia olhar para nossa vida assim, até mesmo para as coisas que são de trabalho ou as coisas sérias, né? Por exemplo, eu tô doente, eu preciso tratar isso. Mas eu vou tratar isso trabalhando meus espaços de tempo. Tô resolvendo uma questão financeira, vou tratar isso usando os meus espaços de tempo. Colocando diferentes recipientes debaixo dessa torneira de água que se chama tempo, que escorre o tempo todo. E fazendo o melhor uso do que eu tenho ali, levando em consideração todas as minhas necessidades e não só algumas das minhas necessidades. Quando eu levo em consideração apenas algumas das minhas necessidades nesse quesito aqui, na hora de organizar o uso dessa maravilhosa água que a gente tem, chamada tempo, o que acontece? Sobra quadradinhos. Por isso que é o grande paradoxo, né? Eu não tenho tempo. Tem sim, só que está sendo usado de um jeito em desperdício. Então, por que eu coloquei aqui, né, o tempo na vida? Porque é essa água escorrendo. E é muito fácil a gente se perder em distrações, preocupações que não levam a lugar nenhum, que não tem efetividade para que eu prossiga na vida, para que eu traga vida para os meus dias, para que eu traga eu mesma para os meus dias, para que eu traga a minha criança. Trazer eu mesma para os meus dias é trazer a minha criança também. Tem a adulta e tem a criança também. Então, o que acontece é o quê? E eu me enquadro totalmente nesse grupo, já fui muito tempo assim, de vez em quando eu ainda tenho alguma recaída, mas é muito pequena agora, né? Quando eu não coloco as minhas necessidades aqui, quando eu não olho para esse todo, aqueles espaços que estão sem preenchimento acabam sendo preenchidos ou com demandas externas. Então, né, eu começo a fazer coisas para os outros, eu faço coisas, tá ali, tá aberto, eu tô disponível, eu atendo uma ligação, eu respondo uma mensagem, ou eu vou em rede social, que sei lá, eu nunca vi que torneira mais aberta de tempo ali, que não tem recipiente quase. Eu jogo coisas, eu me distraio ou eu atendo demandas externas. E se eu não olhar para todas as minhas necessidades e observar, inclusive, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? No final da vida, no final das contas, será que eu vivi mesmo? Ou será que eu só sobrevivi dentro de toda essa demanda, né, que era tem que fazer parte de uma sociedade assim, assim, assado, que você tinha que cumprir tais e tais obrigações. Então, por isso, o tempo na vida, essa grande torneira escorrendo, que quando a gente não olha para ele como espaço para fazer coisas, viver coisas, sentir coisas, pensar coisas, quando a gente olha para ele como um ter e não como um usar, a gente deixa espaços em aberto e isso pode levar ao mau uso do tempo ou ao desperdício do tempo. E a gente não se dá conta de que essa torneira pode fechar a qualquer momento. Assim, no dia a dia a gente não pensa nisso.
A gente pensa nisso quando alguém querido nosso falece, a gente pensa nisso quando a gente fica doente, a gente pensa nisso quando acontece uma pandemia, aí a gente pensa nisso. Mas no meu acordar agora, 7 e tantos da manhã, ou eu estou olhando para esse dia desse jeito? E aí olhar para esse dia, né, com esse olhar de essa é a torneira aqui que eu tenho para agora. Como é que eu vou usar essa água toda que está correndo aí na minha frente? Eu fazer esse olhar para o meu tempo desse jeito é olhar não só para os meus compromissos por estar presente e pertencer a uma sociedade ou a diversos grupos e ter determinadas obrigações para fazer parte desses grupos, mas também para todas as minhas necessidades. A necessidade de me alimentar bem, para que eu tenha energia para usar a água que sai da torneira do tempo. Necessidade de cuidar, né, da minha tríade: corpo, mente, alma. São 3 partes que eu preciso olhar nessa agenda aqui. Não é só corpo, nem só mente e nem só alma. Senão, uma vai ficar capenga. Uma perna fica capenga aí nesse tripé. Ou 2 às vezes, né? Ou às vezes 3, tá? Quando a gente nem se dá conta que existe isso aqui. E aí, o que acontece muito é que muitas pessoas falam assim: ai, mas nossa, isso é muito, sabe? Isso é disciplinado demais. Isso é engessado demais. E aí eu digo, é o contrário. É o contrário. É na escolha que você faz de como você vai usar o seu tempo que está a sua liberdade. É por manter a disciplina de olhar para isso toda vez que eu acordo, ou pelo menos uma vez no dia, para eu poder, né, ter a minha intenção, ter as minhas escolhas, fazer as minhas escolhas e preencher esses espaços, que é esse recurso que eu tenho hoje. É isso, essa disciplina é a que me traz mais liberdade. Por quê? Porque eu não desperdiço os espaços que eu não olho, porque estou acostumado a olhar só para compromisso de trabalho, de estudo, etc. Então eu coloco as minhas necessidades de me relacionar com pessoas aqui, sim, coloco aqui nos espaços de tempo. E os relacionamentos aí podem ser diversos, pode ser relacionamento com filhos, com pais e mães, com significant other, né, parceiros, parceiras, relacionamentos de amizade, relacionamentos outros quaisquer de outros grupos aí que a gente pertença. Tem que estar aqui, é uma necessidade minha. Algumas pessoas vão ter mais relacionamentos ou mais necessidades de se relacionar, outras menos. Olha que lindo, aqui está a minha liberdade de escolha. Como eu preencho esse espaço? A minha necessidade de cuidar de corpo, mente e alma tem que estar aqui preenchidinho, sim. Senão, corro o risco disso passar batido. E se tiver um espaço em branco ali, vai ser capturado. Ou externamente, por demandas que chegam, ou internamente aqui pela minha viagem de sabotagem, pela minha distração, né? Distração de escolha ou distração de vício que eu possa ter. Lá na história do Manauí fala sobre isso. Quem não viu a sessão de contoterapia sobre o Manauí, dá uma olhadinha, tem aqui no meu Instagram. Então, que outras necessidades eu tenho que colocar aqui? As necessidades da criança. Aquilo que me faz ter esse contato, esse resgate, falando do que eu falei que o offload em check-in era de resgate. Esse resgate da inocência ao olhar para as coisas, não ingenuidade, inocência, né? Como se fosse a primeira vez. Vocês já viram esse filme? Como se fosse a primeira vez? Ou então o cachorro não pensa assim, de novo ela chegou em casa, então eu nem vou lá na porta para dar oi para ela. Não, ele vai toda vez que a dona chega em casa, ele vai abanando o rabo e fazendo festinha. Ele não pensa, ai, de novo isso, mais um dia isso. Então a inocência mediante, né, essa torneira que agora eu vou usar de determinada maneira, o maravilhamento, a empolgação, o entusiasmo. Então, também tem que fazer parte aqui desses espaços da minha programação
as necessidades da minha criança, atividades que me coloquem em contato com aquela criança pura, inocente, empolgada, não domesticada, não aculturada, através das minhas atividades lúdicas ou lazer, né? Outras coisas que eu quero conquistar. Então eu tenho um projeto aqui na minha vida para fazer, eu tenho um curso que eu quero fazer, eu tenho uma viagem que eu quero fazer, o que seja. Que é uma coisa que não é uma obrigação, é um desejo, tem que estar aqui, porque é de dia em dia, ou de hora em hora, ou você pode até pensar de minuto em minuto que a gente oportuniza o nosso futuro. Vai acontecer exatamente, Vilca, como a gente planejou? Não vai, porque você não é futuróloga, nem eu que trabalho com isso todos os dias, gerente de projeto, faz um planejamento e monitora a execução, é o tempo todo isso. A gente não é futurólogo, a gente não tem como prever o futuro, certo? Não é mãe de Ná, o Ligue Já, também não me lembro como é o nome desse. Nós oportunizamos, a gente vê estratégias para chegar lá, divide em partes menores para que elas sejam mais facilmente gerenciadas, executadas, para ir oportunizando o próximo passo, como se a gente fosse abrindo uma picada na floresta, no mato, tá? Então, precisa estar aqui, esse espaço precisa estar preenchido, para que eu não corra o risco de ser preenchido com uma demanda externa ou com uma sabotagem interna que me leva para uma distração, para um desperdício. Tá, Vilca, mas tu não vai deixar nenhum espaço aqui para espontaneidade ou para, sei lá, não tá a fim de fazer? Sim, eu costumo usar um espaço na minha agenda semanal, tá? Para espontaneidade. Então, assim, eu não pego o meu dia e eu preencho tudo, assim, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Claro que não, gente. Isso seria muito fora da realidade, né? Não é assim que a vida acontece. Mas eu coloco ali alguns espaços que são baseados na minha análise de risco. Então, né, posso correr o risco de levar mais tempo para fazer algo, de ser interrompida, posso correr o risco de, sei lá, pegar um trânsito, me atrasar por algum motivo, algo acontecer e eu não conseguir cumprir. Então, eu sempre deixo um espaço. Assim, eu não me frustro quando eu vou olhar o que eu consegui fazer e quais são os meus próximos passos, né, de ontem para hoje. Eu não me frustro, porque eu não coloquei um monte de coisa lá que eu já sabia que eu não ia conseguir fazer, que é fora da realidade. Eu pego aquela minha torneira que tá ali escorrendo e eu penso, bom, eu vou pegar aqui é um copo bem grande, aqui é uma panela, aqui é um canudo, sei lá, alguma coisa assim, tá? Para cada necessidade, uma solução, uma estratégia, um caminho, né? Espaço para espontaneidade, então eu faço assim. Além disso, eu tenho um espaço maior também durante a semana que é livre. É livre, assim. Não sei. Na hora eu decido. Às vezes eu decido até trabalhar naquele horário. Às vezes eu decido não fazer nada. Às vezes eu decido fazer alguma coisa que alguém me pediu. Deixo para decidir na hora. Para ter isso. Mas o mais importante, eu tenho todos os dias uma atividade lúdica que me coloca em contato com a minha criança. Então a minha criança, essa do maravilhamento, da inocência, da empolgação, da aventura, isso é uma coisa que eu ouço muito no meu trabalho. O pessoal fala assim, Vilca, é tão bom trabalhar contigo porque chega o maior problema para resolver e tu olha para aquilo e fala, vamos destrinchar e parará e faz brincadeira em cima. Por quê? Porque eu olho para aquilo com maravilhamento, um desafio, uma coisa para, sabe, uma polenta, eu sou italiana, né, gente? Uma polenta para eu cortar todinha, fazer todos uns cubinhos e aí eu vou ver como é que eu vou cozinhar aquilo ali, depois se eu vou fritar ou se eu vou comer assim mesmo. Vamos ver o que nós vamos fazer com isso, com esse estado de espírito, né? E sem saber se vai dar certo ou não, né? O maravilhamento e a inocência das tentativas que a gente faz, das experiências, igual uma experiência científica lá, né? Pipeta, bureta, copo de Becker. Eu fiz esse curso, eu fiz análises químicas, né, gente? Quando no ensino médio eu fiz esse curso técnico junto. Então,
Era uma delícia ficar misturando coisinha no laboratório. É isso, eu vou misturar as coisinhas aqui no meu laboratório e vamos ver o que vai sair. Então esse entusiasmo, da onde que ele vem? Ele vem dessa prática de eu estar sempre trabalhando com essa minha criança. Eu trabalho com ela numa base diária, mas tem vezes que não dá. Tem vezes que acontece algum imprevisto e eu não tenho como cuidar da minha criança naquele dia. Então o que eu faço? Não faço nada, sabe por quê? Porque a minha criança sabe que já tem isso aqui, ó. Ah, tá, amanhã tem. Amanhã tem. Que é igualzinho quando a gente era criança, né? Ah, eu posso ir na casa do fulaninho? Não, hoje não, porque, né, dia de semana, tem escola cedo. Mas no sábado você pode. Então a criança pensa, tá, hoje não posso, mas sábado eu vou. Então eu também tô sempre tranquila em relação a isso, porque a necessidade da minha criança tá sempre sendo atendida aqui. Ou diariamente, ou quando eu não consigo diariamente, nossa, tem muito mais do que uma vez por semana. Então, gente, a pergunta toda é, né? Ao invés de eu pensar assim, quanto tempo leva ou quanto tempo eu vou gastar para fazer determinadas coisas da minha vida, eu poderia perguntar assim, quanta vida leva? Ou quanta vida eu vou gastar para tal coisa? Porque é isso. Então, quando eu faço essa escolha de deixar meus espaços em branco aqui, eu tô deixando vida em aberto. Vida que pode ser capturada, externa ou internamente. Vida que pode ser desperdiçada. Quando eu não olho para todas as minhas necessidades, eu não estou colocando vida, a minha vida, né, para o atendimento do meu ser. Eu estou deixando em aberto. Quando eu não presto atenção, quando eu não tenho essa disciplina, que, como dizia o Renato Russo, disciplina é liberdade, e é mesmo, é a disciplina que abre esse espaço todo, é a disciplina que abre espaço. É o contrário do que a gente pensa, né? Disciplina fecha espaços. Não, disciplina abre espaço, porque quando eu não tenho a disciplina, o espaço é tomado, sem eu nem perceber. Quando eu tenho essa disciplina, o espaço é usado de acordo com o que eu preciso, desejo, enfim. Então, né? Quanta vida eu gasto? Quanta vida eu desperdiço? Quanta vida é alegre para mim? Quanta vida para mim é só obrigação? Ao invés de falar sobre tempo, ao invés de eu falar eu não tenho tempo, eu digo eu não tenho vida. Que loucura, mas é isso que estamos dizendo quando a gente diz eu não tenho tempo. Uma melhor resposta seria não sei usar o meu tempo para fazer essa coisa. Ou hoje não tenho noção de como uso o meu tempo para encaixar essa minha necessidade. Vou olhar como usar melhor o meu tempo para atender essa minha necessidade. Tempo é vida que tá passando sem nenhum controle meu. Então são 8h08 agora. Tá passando. O que eu vou fazer aqui depois de desligar essa live? Se eu não sei, se eu não pensei, se eu não organizei, se eu não tive a disciplina de fazer um planejamento, vai chegar o 8h09? Vai. 8h15? Vai. 10 horas da noite? Vai. A torneira vai continuar aberta. Quando é que eu vou colocar essa torneira, esse recurso maravilhoso que a gente ganhou aí de graça, o nosso tempo de vida, a serviço dos atendimentos da minha necessidade? Essa era a reflexão que eu queria trazer e que veio todinha por causa do encontro que eu tive ontem no Círculo das Mulheres. Gente, pessoas que queiram participar do Círculo ainda tá aberto, tá? Ainda acho que tem 2 ou 3 vagas, se eu não me engano. Ontem a gente contou uma história da verdade, da armadura e da parábola. Também trabalhamos essa música que trouxe muito essa questão da criança.
Na semana que vem tem mais encontro e aí a partir da semana que vem é o último encontro que você pode entrar caso você queira entrar nessa jornada, tá? Depois fecha porque daí a gente já vai entrar numa cadência dentro das histórias do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Beijos, queridas. Até amanhã no nosso próximo check-in. Faça um bom uso do seu tempo ou faça um bom uso da sua vida. Beijinho!